habitando em cada um de nossos corações. Amém? Amém. Muito frio aí, irmãos? Muito frio? Eu conversava com o pastor Israel em casa, falando de agora, né? Nós em Curitiba, não sabemos se nossa igreja vai conseguir estar presente depois de 2 anos de pandemia. Eu mesmo, pastor, com bastante dificuldade, revendo o guarda-roupa, procurando casaco, né? Mas graças a Deus que os irmãos fizeram, né, essa decisão de vir tudo de touquinha, né? Agora precisamos usar as máscaras novamente, né? Estamos aí, infelizmente, sofrendo este processo ainda de pandemia, mas graças a Deus que Deus ele é conosco, irmãos. E para esse tema de maturidade, né, nós temos ali o nosso tema que vai até o mês de julho, irmãos, essa série de mensagem. Hoje é a 6ª mensagem. Semana passada tivemos aqui o nosso querido amado Moisés, uma mensagem incrível, muito abençoadora. Eu coloquei lá no grupo da igreja, os irmãos que perderam, pegue lá, né, no nosso canal do YouTube da igreja, tem só mensagem cortadinha. Assistam, foi uma mensagem muito boa. Né? Nós teremos aí ainda novidades, né? Se Deus assim nos permitir, os irmãos que estão me procurando, que sentem em seus corações de ministrar a palavra, nós sentamos juntos, fazemos esse processo para que aconteça. E hoje eu tenho a incumbência de fazer a 6ª mensagem, mas eu sou bem esperta. O que eu fiz? Eu convidei o irmão Tiago para vir pregar. Olha que legal, viu? O irmão Tiago vai pregar, Júnior. Pois é. Sabe quem que era o irmão Tiago, Leandro? Não faço ideia. Tinha 3 irmãos Tiago. O que eu vou convidar para pregar hoje, ele é o meu irmão de Jesus. Olha o meu status, gente. Pois é. O Tiago, tiveram 2 Tiagos, né, que foram apóstolos do Senhor. E tem esse Tiago que escreveu essa carta aqui. Está aqui bem no finalzinho da Bíblia, né? Ela fica ali antes de Apocalipse. Esse Tiago, ele era o meio-irmão de Jesus. E esse Tiago aqui, ele foi filho, né, de José e de Maria, filho biológico, e ele não creu no ministério de Jesus enquanto Jesus estava vivo. Olha que coisa. Incrível isso, hein? E observe seus filhos em casa. Eu observo os meus, eu falo, meu Deus, eles são inimigos? Ou o que é isso? E olha, eu falo, Jesus, misericórdia. Porque, né, mas eu com meus irmãos tinha hora que eu falava, o que é isso? Né, irmãos têm um pouco essa questão do relacionamento, de eles não terem muito pudor. Né? Então eles rivalizam, eles às vezes se acusam, eles brigam, eles têm um pouco de ciúme, um pouco de inveja, um pouco de birra, uma mais, aí, porque na hora dos estresses, porque você gosta mais desse, você gosta mais daquele. A família, né, ela tem um pouco dessa construção. E o Tiago, ele não creu no ministério de Jesus, enquanto Jesus estava vivo. Mas quando Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou, ele teve uma visitação de Jesus. E ele crê em Jesus após isso acontecer. E ele deixa essa maravilhosa carta aqui, né, que ele escreve para quem essa carta, o Tiago? Ele escreve para as pessoas que estavam dispersas, espalhadas, os cristãos, né, espalhados. Aqui fala as tribos, né, porque é uma metáfora, uma comparação às 12 tribos de Judá lá do Antigo Testamento, que estavam dispersas por quê? Porque eles eram perseguidos depois que Jesus morreu, lembra? Que a igreja esteve apedrejado lá em Atos, né, a igreja dispersa, e ele escreve essa carta. Tiago é um homem muito prático. Então ele não é aquele lá muito que vai falar apenas da parte da graça. Jesus morreu por você, ele salvou você e ponto. Ele vai dar uma cutucada na ferida falando sobre a vida prática. Como é que é assim, Vitória, essa tua fé aí sem obra? Ele tem um pouco dessas questões. Então, como é muito pesado o livro de Tiago, mas ele é um livro que eu trouxe aqui como tema de maturidade. Ele é um livro que vai nos ensinar maturidade. Cada vez que eu lia, que eu estudava, era um tapa. Era um Zenaida acorda, Zenaida, olha só. Por quê? Porque a gente entende que nós estamos, todos nós, num processo. No processo de arrependimento, no processo de transformação e no processo de santificação. Todos nós. Né? E aí, essa questão de maturidade, eu queria trazer como
como assim, um tema, maturidade, um subtema, é a palavra que tem em Tiago 1, 3 e 4, que fala assim, ó, na perseverança conclui-se a obra da fé. Então, a tua perseverança e a minha perseverança, ela é o fruto, ela é ali o que? A obra, o que aparece sobre a fé. Eu acho isso incrível, porque nós, brasileiros, que não somos ricos, que somos pessoas que vivemos numa construção muito difícil, século 21, perseverança é a palavra, Perseverança é a palavra. E quando nós trazemos isso para um viés espiritual, entendemos que perseverança é para a gente passar pelos problemas, pelos conflitos, por todas as situações em que nos pegam e nos levam para um lugar muito perigoso. Um lugar onde nós nos questionamos, um lugar onde nós nos envergonhamos, um lugar onde nós ofendemos, onde somos ofendidos. Então, a perseverança nos ajuda a ressignificar esses processos em nossa vida. E aí eu queria, para introduzir essa palavra, que nós ouvíssemos a leitura feita pela minha convidada, que é a Edna. Ela vai fazer a leitura do capítulo 1 inteiro. Ela vai fazer a leitura aqui pela versão do Data Show. Põe a NVI aí, Elisiane, por favor. Todos nós vamos... Eu queria fazer um movimento com você, irmão, se você puder abrir seu coração para isso. Essa palavra ela é muito, mas muito, de exortação, sabe? Ela é uma palavra pesada, toda ela. Então eu queria convidar você, enquanto a Edna lê, a gente não vai pensar na Edna, a gente vai pensar em cada um de nós. Nós vamos ler junto, não precisa ler em voz alta, na nossa mente. Nós vamos ler trazendo essa palavra para cada um de nós. O que Zenag, você precisa ser transformado? Porque o que transforma e o que convence, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus revelada, ela vem para nós e o Espírito Santo de Deus vai fazer esse confronto em nós. Então eu queria convidar você, durante toda essa exploração, a fazer esse movimento. Então nossa introdução é o capítulo 1, tá bom? Então a Edna vai fazer essa leitura. Eu, Tiago, servo do Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por essas diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja maduro e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio a seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido.
Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Como eu pedi a vocês que lessem e que fizessem o movimento de deixar que Deus falasse em seus corações, eu gostaria de pedir a você que toda palavra que saltou nessa leitura, que você faça em seu coração morada para ela, que você permita que o seu coração seja transformado por ela. Quando eu estudei e li essa palavra, veio para mim muito forte a questão de que a tentação ela não vem de Deus. Deus ele permite as provações, e a tentação ela vem pelo mau desejo do meu coração, porque eu sou ruim, porque eu sou mau. E mais, quando coloca ali o que saltou para mim, quando o mau desejo se gera no meu coração e eu sou tentado, eu dou luz a um filho que diz ali, foi o que foi lido, que é o pecado. E esse filho que eu dei a luz, que é o pecado, me mata. Então o pecado nos mata espiritualmente. Isso me chamou a atenção, saltou desse capítulo 1. Então ali fala sobre persistir, sobre pedir sabedoria e sobre não duvidar. Quando a gente se olha no espelho e vê a nossa imagem, é confissão, é arrependimento, é se lançar e falar: Deus, não vou esquecer de quem eu sou, de quão miserável eu sou. Estou aberto para essa mudança. Então isso foi o que saltou para mim, e que Deus possa falar verdades a vocês sobre esse capítulo 1. Agora nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, a Edna ela ficou de fazer a leitura do 1. Leu bonito, né? Eu também gostaria que ela lesse outros. Mas eu queria saber se tem alguém que gostaria de fazer essa leitura. Não? Se tiver, só levante o dedinho, pode sentar ali do lado da Edna, você pode fazer uma leitura na sequência. Eu vou fazer a leitura do capítulo 2. Eu queria que você continuasse fazendo este mesmo movimento. O que salta ali para você? O que trata no seu coração? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que
que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, esqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Capítulo 2, irmãos, forte, pesado. Ele trata muito fortemente a questão da divisão de classe. E sabe o que é mais incrível? Nós estamos em ano de eleição. E eu ouço tanto pessoas que são de uma ponta, quanto pessoas que são de outra ponta, falando sobre isso. Falando sobre cuidar dos necessitados. E glória a Deus por isso. Porque nós precisamos entender que a palavra de Deus fala sobre divisão de classe. Sim, cuidar dos necessitados. Outra palavra que me chamou muito fortemente o coração para um arrependimento foi sobre quando muitas vezes nós violamos o amor ao próximo. Muitas vezes nós fazemos isso porque estamos talvez habituados a muitas coisas. Muitas vezes não é proposital, outras sim, outra é porque somos ruins. Eu muitas vezes fiz porque sou malvada, sou ruim, pecadora. Então essas palavras saltaram muito ao meu coração e eu entendo que quando nós pensamos sobre a divisão de classe, sobre o amor ao próximo, nós pensamos em mandamento. É um mandamento. Então saltou ao meu coração essa verdade desse capítulo. No capítulo 3 eu queria convidar essa incrível e linda, maravilhosa. Vocês pensam que hoje é reunião de tesoureiro, porque está Edna e Maia ali? Não, gente. É porque elas são amadas e aceitaram fazer esse processo comigo. Para a sequência do capítulo 3, nós vamos ouvir a leitura feita pela nossa amada Enaira. Quem quiser ler o 4 já vai sentando ali, ó. Tá bom? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar,
tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na nossa língua, na nossa boca, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar tomam-se e têm sido tomado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Glória a Deus. Na verdade, irmãos, nós precisamos controlar a língua. Às vezes nós agimos com impulsividade, por isso precisa, irmãos, antes de qualquer atitude, precisa ser orado, precisa ser refletido, precisa ser conversado com pessoas de confiança. Porque muitas vezes, pela impulsividade, pela maneira como falamos, nós podemos destruir uma nação, nós podemos destruir pessoas. Então, essa questão de controlar a língua, eu digo aqui, é maledicência. É você sair falando maledicência, mentiras. Controlar a língua e agir impulsivamente é você sair falando sem antes pensar, sem antes refletir. É um aprendizado que há muito tempo, Deus tem tratado fortemente no meu coração. Então, eu não sei o que saltou para você deste capítulo aqui que a Inaira leu, capítulo 3, mas para mim saltou muito forte isso. Eu queria exortar você. Em nome de Jesus, cale-se em nome de Jesus. Se for para você falar coisa que você possa destruir alguém, cale-se em nome de Jesus. Procure pessoas da sua confiança. Eu e o pastor Israel estamos aqui para isso. Temos a ética, temos todo o cuidado em oração e um não julgamento a cada um de vocês. Mas cuidado com as palavras proferidas ao vento, jogadas, lançadas de qualquer jeito. Isso pode destruir. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu peço a você, se coloque isso em humildade diante do Senhor. Procure as pessoas corretas. Existem os profissionais para isso, existem pessoas, talvez no seu círculo familiar, alguém que é idôneo, que você pode conversar. E claro, nosso Deus, o Espírito Santo, que é o Consolador, que faz esse processo. Então essa foi a parte que saltou para mim. Eu espero que Deus continue falando nos seus corações. Para a leitura do capítulo 4, tem alguém? Vitória? Glória a Deus. Vamos então continuar fazendo este movimento, irmãos?
De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui no capítulo 4, né, irmãos, é muito interessante quando ele fala sobre os desejos errados que levam a condutas erradas. Né? Muitas vezes nós não pecamos quando vem o pensamento, irmãos. Mas quando nós deixamos que esse pensamento ele venha, porque nós somos humanos, todos nós temos nossas fragilidades. Mas quando vem ali um pensamento, uma situação, e nós deixamos que isso se gere, encontre lugar em nós, aí nós podemos ir para condutas erradas. E depois, irmãos, disso, as consequências elas são muito piores. Né? Aqui também fala, outra coisa que me saltou muito ao coração, fala sobre que quando nós nos chegamos a Deus, nós fazemos o movimento de chegarmos a Deus. E isso é para crente. Tiago estava falando para crente. Ah, mas eu já tenho Deus. Mas muitas vezes a gente se afasta tanto, se ocupa com tantas coisas, que nós ficamos sim distantes. Então, quando nós fazemos um movimento de nos chegarmos a Deus, Deus se chega a nós também. Então, nós precisamos todos os dias. Né? O Israel falou: nossa, você agora que está pastora, virou uma pessoa que vive orando, vive chorando. É claro, é lógico, porque eu tenho medo. Todo dia eu tenho muito medo. Quão pesado é esse cargo? Quão pesado é essa missão? Então, nos meus devocionais, muitas vezes eu oro, eu coloco, eu estava compartilhando com o Joab agora no início do culto, sobre umas canções. E eu oro com canções, e algumas dessas canções, elas fazem um movimento que nunca na minha história de cristianismo aconteceu. Eu aceitei Jesus com 8 anos de idade. Então, irmãos, quando eu coloco isso para os irmãos sobre mim, eu peço a você, consulte o seu coração. Faça esse movimento, não é vergonhoso para nenhum de nós. Todo dia é dia de arrependimento, para mim e para você. Sabe, desde o tempo aqui, de Tiago, porque ser humano é tudo igual, nós estamos tudo no mesmo pé. Podemos falhar, podemos cair, mas podemos nos arrepender. O que fez o diferencial na vida de Davi foi o arrependimento sincero de coração. Sabe? Então, aqui fala sobre vigiar, sobre se santificar, sobre fechar-se para o que não convém, pegando aqui um gancho na pregação do nosso querido Osés, que pregou domingo passado. Eu posso tudo, trocar de lugar para falar com você, mas tem coisa que não convém. Não convém. Então, nós precisamos nos fechar sim para isso, irmãos. Ah, é careta. Ah, porque lá fora é assim. Ah, porque é assado.
importa. Nós precisamos nos fechar para aquilo que não convém. Vigiar. Então, essas são as verdades que saltaram para o meu coração. Né? Eu queria continuar pedindo a vocês que, se saltar no coração de vocês verdades de tudo isso, compartilhem comigo. Mandem lá pelo WhatsApp para mim. Isso enriquece e fortalece muito o meu coração. Tá bom, irmãos? E nós chegamos então para a conclusão, que é o último capítulo. Né? A conclusão, eu vou... tem alguém que quer fazer a leitura? Então eu vou fazer a leitura aqui. Tem alguém que vocês querem repetir? Não? Então eu vou fazer a leitura aqui, do capítulo 5, para a gente concluir. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiraram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Sejam o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Concluindo, irmãos, eu queria muito colocar para os irmãos: a nossa sociedade, ela oprime, ela julga. A nossa sociedade, ela não alimenta quem precisa. Nós, como cristãos, nós temos responsabilidade moral de fazer diferente disso. Nós temos responsabilidade moral. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja do meio. Nós temos responsabilidade moral de cuidar das pessoas. Nós
aprender a esperar, irmãos. Nós precisamos aprender a esperar alguns processos que precisam acontecer. Então, se você é um futuro pastor, como tem aqui 5, eu e o pastor Israel, que somos pastores já há muito tempo, temos aprendido com lágrimas de sangue a ter paciência. Esperar os processos que Deus quer tratar. Se você pular o processo, você vai sofrer as consequências disso. Tenha paciência. Aqui foi falado, encontre pessoas. Não fique sozinho na sua dor. Não pule os processos. Se lance ao Senhor. Aprenda a esperar. E aqui também vai falar sobre a questão dos doentes, das enfermidades, que sim, o Senhor cura. E sim, nós podemos orar uns pelos outros, não porque somos melhores, não porque estamos numa posição de maior santidade, mas porque o nosso coração comunica com o seu coração. Isso se chama comunhão. Isso se chama amor ao próximo. Podemos sim orar uns pelos outros. Então eu queria concluir, irmãos, falando para vocês, e o pessoal do período de louvor já pode vir aqui para frente, que nós vamos cantar mais. Nós não vamos hoje fazer aquela coisa de você vir na frente, de você pôr a mão, de nada disso. Mas eu queria pedir a você, tenha atitude. Eu queria concluir com essa frase. Tenha atitude sobre a sua vida, sobre as pessoas que Deus colocar na sua mão. Tanta criança passa nas nossas mãos, tantos adolescentes passam na nossa mão, tantos jovens passam na nossa mão, tantos pacientes passam na nossa mão. Tenha atitude de filho de Deus. Tanto parente que vem desabafa com você. Tenha atitude de filho de Deus. Eu quero ter atitude de filho de Deus. Olhar, falar o que deve ser falado, mas estar com o abraço aberto. Então, irmãos, nós vamos adorar, cantar ao Senhor neste momento. Eu queria convidar vocês a se colocarem em pé. Vou pedir para os amados irmãos que me ajuda aqui, Vitória, a puxar esse púlpito para lá. Que fique em pé para nós fazermos deste momento uma oração. Nós vamos cantar. E eu queria muito pedir a você, não feche seu coração para o Espírito Santo, irmãos. Não sou eu aqui. Como essa palavra é tão pesada, eu preferi fazer a leitura dela, e isso Deus tratou no meu coração desde a semana passada. Tanto que a Naira, a Edna e algumas pessoas sabem que eu falei com vocês desde a semana passada. Me ajude a ler o livro de Tiago, porque eu não dou conta sozinha. Quão forte é no meu coração, quão miserável eu sou diante da palavra do Senhor, porque sou imperfeita. Não abra mão de hoje ter a chance de haver transformação no seu coração. Fique da forma como você quiser. Quer imitar aqui o pastor Júnior no trabalho da intercessão? Se sentir vontade de cantar sentado, se sentir vontade de ficar em pé, fique à vontade, na liberdade do Senhor.